Ah, Titãs, o que eu faço com você, Titãs? Eu tento dar um voto de confiança pra vocês, Titãs. Eu venho aqui, eu digo que pode ficar bom, que tá numa ascensão, que tem esse capuz vermelho aí que pode dar caldo. E daí você me faz isso, você me apunhala pelas costas. Não, eu não admito tal traição, Titãs. Porque eu acreditei em você. Você era pra ser o escolhido, Titãs. Era pra você trazer equilíbrio pros seriados da DC. E não essa coisa, essa monstruosidade, essa aberração. Ah, Titãs, por quê? Eu acreditei em você. Ai, gente. Eu tento acreditar que Titãs vai ser bom. Sabe por quê? Porque eu gosto dos atores. Eu gosto do pessoal que tá lá. Eu gosto dos uniformes. Eu gosto da estética. Eu gosto até dessa fotografia. Mas depois desse episódio 4, a gente tem que falar sobre Titãs. O que faz os jovens Titãs serem tão legais? Por que as pessoas gostam dos jovens Titãs? E por que esse seriado dos Titãs, em nenhum momento da sua vida, em 3 temporadas, em mais de 25 episódios, ele não consegue ser uma boa adaptação de Titãs? Ele, na verdade, é uma adaptação ruinzinha de Titãs. E esse é o fato. Ah, Gabriel, mas você quer comparar com os quadrinhos? Não é uma questão de querer comparar com os quadrinhos e querer que seja igual. É uma questão só de qualidade mesmo. Quando eu vi o primeiro episódio da 3ª temporada, teve uma cena ali que eu me enchi de esperança. De verdade, eu me enchi de esperança, que é a cena dos Titãs em São Francisco, uma cena verdadeiramente de jovens Titãs. Muito bem feita, boa coreografia, boa cena de ação, divertida com uma musiquinha pop atrás. Ali é Jovens Titãs. Um pouco diferente, com uma estética não tão colorido, sim, mas ainda assim naquela pegada, adaptando esses personagens. A adaptação faz parte, e eu não tenho problema algum com a adaptação, mas eu entendo que é uma adaptação que às vezes pode trilhar por caminhos diferentes. Faz parte fazer coisas diferentes. O problema é quando você começa a trilhar num caminho tão diferente que você foge completamente da pegada dos personagens e você principalmente não foca nos personagens. Titãs, até o episódio 4, não é sobre os Titãs, é sobre o Asa Noturna. É sobre o Espantalho, é sobre o Capuz Vermelho. Então nesse episódio 4 a gente tem um seriado de Titãs, que na verdade é um seriado da Bat-Família, um seriado de Gotham, digamos assim. E assim, ó, é um seriado da Bat-Família com vergonha de ser um seriado da Bat-Família. Porque também tem isso, porque em nenhum momento esse é um bom seriado da Bat-Família. E esse episódio 4, pelo menos pra mim, ele superou o cúmulo do exagero. E assim, ó, negativamente falando, a gente teve um arco principal envolvendo o Asa Noturna, o Espantalho e o Capuz Vermelho, que assim, ó, eu queria arrancar o meu coração. Eu olhava pro timer ali pra ver quanto que faltava, porque eu não aguentava mais. Cada minuto era uma tortura com esses caras. Principalmente por causa do Espantalho e do Asa Noturna. O Asa Noturna, que até então tava maravilhoso, deu um duplo twist carpado nesse episódio e começou a agir feito louco. Eu não consigo entender esse seriado. Na boa, eu não consigo entender esse seriado. Eu quero gostar de você, seriado. Eu quero, de verdade. Mas você, num episódio, trata o Batman feito um lixo. E daí tenta dizer que o Asa Noturna superou o Batman, que ele é um cara melhor que o Batman, e daí no episódio 4 você faz o Asa Noturna fazer exatamente as coisas que esse Batman ruim faz. É isso que eu não entendo, essa bipolaridade dos personagens. O Asa Noturna, o Dick Grayson, ele tá há 3 temporadas no mesmo arco de personagem, no mesmo arco de viver na sombra do Batman e de repetir os erros que o Batman fez. Cara, eu já entendi que vocês não gostam do Batman e vocês querem fazer o Batman como um psicopata louco, que não é um herói de verdade, é só um vigilante mascarado que só quer reprimir suas memórias vingativas em cima de crianças, tornando elas como Robin. Eu entendi isso. Beleza, eu vou tentar entender a sua perspectiva. Outros já fizeram essa história e fizeram bem melhor, aliás. Mas tudo bem, eu vou tentar entender essa perspectiva, porque é uma perspectiva interessante de se trabalhar. Mas daí, quando isso é a primeira temporada do Robin, a segunda temporada da Asa Noturna e a terceira temporada do Asa Noturna é sobre isso, aí eu não consigo entender.
De novo, o Asa Noturna cometendo os mesmos erros? De novo? Porque assim, ó, o que acontece? Nesse episódio, o Espantalho sofre um ataque no Asilo Arkham e ele quase morre. E quem orquestrou esse ataque foi o próprio Capuz Vermelho. E isso faz com que as autoridades transfiram o Espantalho do Asilo Arkham para Blackgate. Só que o problema é que tudo isso fazia parte do plano do Capuz Vermelho, porque é revelado nesse episódio que o Capuz Vermelho tá trabalhando com o Espantalho, e que inclusive ele revelou tudo do passado dele como Robin pro Dr. Jonathan Crane. E daí o Asa Noturna, sabendo disso, ele simplesmente vai atrás do Espantalho, bate nos policiais do Asilo Arkham, sequestra o Dr. Jonathan Crane, no melhor estilo Batman psicopata, leva ele até uma cabaninha onde o Bruce treinava ele enquanto era criança, pra poder atrair o Capuz Vermelho e pegar ele numa armadilha, e daí derrotar o Capuz Vermelho de uma vez por todas. Bem, esse é o resumo da parte do Asa Noturna. E gente, assim, ó, essa história ela me incomoda demais, porque o Asa Noturna não deveria estar agindo desse jeito. Ele não deveria estar agindo desse jeito, de uma forma tão ignorante, depois de 2 temporadas. Lá na primeira, quando ele era um ignorante como Robin, talvez eu fosse entender. Mas agora, na terceira, depois de todo o arco dele na prisão na segunda, vocês me vêm fazer isso? E de novo, assim, ó, eu não entendo, Titãs, que tem essa cisma de colocar os personagens em cenas de ação sem os seus uniformes. O Dick Grayson vai e bate nos policiais do Asilo Arkham como Dick Grayson. Ele não vai como Asa Noturna. Não, ele vai como Dick Grayson, para todas essas câmerazinhas do Asilo Arkham verem que ele sequestrou o Dr. Jonathan Crane. Sendo que no outro episódio, claramente todo mundo já sabia que ele estava conversando com ele para ter dicas do Capuz Vermelho. E daí isso obriga o seriado a ter uma cena patética da Bárbara Gordon tendo que justificar para um cara da promotoria de sei lá o que, dizendo que aquele era o Dick Grayson, policial de Detroit lá sei lá o que. Cara, que desculpa esfarrapada. E esse daqui é só um dos meus pequenos problemas com o episódio, porque à medida que o episódio vai avançando, fica muito claro que o Capuz Vermelho tá aliado ao Espantalho. E o Espantalho, por saber até que o Batman é o Bruce Wayne, ele começa a conversar francamente com o Dick Grayson, sabendo que ele é o Asa Noturna. E isso desencadeia, pra mim, a cena que acaba com os Titãs. Não, eu tô sendo um pouco injusto. Acaba com o Asa Noturna. Nesse mesmo episódio, a gente tem uma cena bem legal do Dick Grayson com a Dove. E a Dove a gente viu no último episódio. Ela usou a arma pra matar sem querer o cara que ela amava, o Hank. Cara, isso deveria ter destruído psicologicamente essa personagem. E ao invés de querer construir uma jornada em cima dessa personagem, que inclusive é uma das melhores personagens do seriado de Titãs, eles simplesmente fazem ela viajar pra Paris depois de matar o seu namorado. Eu não acredito que eles fizeram isso. Mas tudo bem, o papo não é sobre a Dove. Deveria ser, mas eu vou falar do Dick Grayson. Na cena de despedida do Dick Grayson com a Dove, ela fala que o Jason Todd não tem mais salvação, que ele já tá completamente destruído e que não há mais o que fazer. Mas o Dick Grayson discorda. E ele acha que há uma maneira de impedir o Jason Todd e de ainda salvar ele. Mas que ainda assim, isso é culpa do Jason Todd. Porque, nas suas palavras, todo mundo sofreu pelo Deathstroke na segunda temporada, mas nenhum titã virou um assassino como Jason Todd, como Capuz Vermelho. Essas são as palavras do Dick Grayson quando tá conversando com a Dove. Uns 30 minutos depois, o Dick Grayson lembra de um acontecimento do treinamento que o Bruce fazia ele passar e conta pro Espantalho. E daí, nesse flashback, eles mostram que o treinamento do Dick Grayson era matar lobos na floresta. Gente, pelo amor de Deus, essa cena me incomodou muito. Assim, ó, claro, você pode escrever o que você quiser. Você é o dono do seriado, você faz o que quiser. Isso não quer dizer que tudo que você escrever vai ser bom ou ruim. Vamos avaliar. E olha, na minha humilde avaliação, porque eu sou só uma pessoa, eu achei isso horrível. Mas, meu Deus, uma das piores coisas que já escreveram o Asa Noturna e o Batman. Imediatamente, quando eu vi essa cena, eu entendi o porquê estavam querendo fazer essa cena. Porque eles queriam, né, frisar de novo que o Batman é um psicopata louco, não sei o que fez essas crianças treinarem de forma absurda pra virarem Robin. Beleza, eu entendi o seu ponto. Sabe quem mais fez isso daí? Frank Miller. O Frank Miller, o cara do Cavaleiro das Trevas, a melhor HQ da história do Batman. Mas o Frank Miller, assim como todo e qualquer escritor, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Porque o Frank Miller, nos anos 2000, ele escreveu uma HQ que é péssima,
mas talvez a pior HQ da história do Batman, que se chama Batman e Robin, o Menino Prodígio, All Stars. Essa daí, se você fazer uma votação popular entre todos os fãs do Batman, eu acho que vai ser a HQ mais odiada do Batman, porque ela é muito ruim. É a HQ que tem a famosa frase do Goddamn Batman, que numa tradução seria o maldito Batman. E nessa HQ, o Batman é um louco totalmente insano, desvirtuado de qualquer conceito moral e heróico que o personagem deveria ter, e ele sequestra o Dick Grayson quando seus pais morrem, leva ele pra Batcaverna e deixa ele na Batcaverna para se alimentar por um período lá, comendo ratos e morcegos. Sim, isso acontece. Então assim, ó, não é porque tá nas HQs que é um negócio bom. E quando acontece um negócio parecido nas HQs, a gente fala, meu Deus, que coisa horrorosa o que estavam pensando. Cara, é exatamente o mesmo cenário desse Batman e Asa Noturna do seriado Titãs. O que diabos eles estavam pensando em fazer o Asa Noturna matar animais no seu treinamento? Não era pra ter essa cena. Simplesmente não era pra ter essa cena. E depois eles querem meter discurso que o Dick Grayson não virou um assassino porque o Deathstroke fez coisas com ele na segunda temporada e o Jason Todd virou. Você não tem nenhum preceito moral pra falar isso. E nesse momento, o personagem do Asa Noturna, por mais que eu adore esse ator, eu acho esse ator fenomenal, ótimo pro Asa Noturna, mas o cara não vai fazer milagre com o roteiro, essa é a verdade. E nesse episódio 4, pelo Batman QI, tentaram assaltar o Asa Noturna com todas as armas possíveis e acabar de vez com ele. Então assim, ó, esse episódio simplesmente ele não funcionou na parte do Asa Noturna pra mim e realmente me deu aquela brochada de expectativa pros próximos episódios. E isso que eu não falei do Capuz Vermelho, que no episódio 3 tava muito bom, um vilão super mega tático, enganou vários titãs num único episódio, pra chegar nesse episódio 4 e cair na armadilha óbvia do Dick Grayson ao sequestrar o Dr. Jonathan Crane. Meu Deus, Jason Todd, mas não dá pra ser mais burro que isso. E se não fosse pela interferência da Bárbara Gordon num helicóptero, o Dick Grayson teria ganho do Capuz Vermelho ali. Então eles ainda tiveram que fazer uma interferência externa, numa história totalmente aleatória da Bárbara Gordon com um cara lá que veio de outro lugar pra controlar o que tava acontecendo, sei lá o que aquele cara quer fazer. E o Asa Noturna só não capturou o Jason Todd porque ele levou um tiro de sniper de um helicóptero. Então assim, ó, esse episódio fez tudo errado. Mas não, na verdade eu minto, porque teve algumas coisas que esse episódio fez bem. E sabe quais foram? A parte dos jovens titãs. O Superboy tem uma cena muito boa nesse episódio, com ele tentando lavar as mãos e se sentindo culpado pelo que aconteceu. É uma boa cena que nos dá uma boa perspectiva do que ele se sente culpado. Ele não se sente culpado só porque ele falhou, mas porque ele não foi Superman. E a parte do Lex Luthor dele falhou com ele. Cara, essa cena foi muito boa. É só uma pena que esse seriado não é sobre titãs e sobre a Bat-família, porque senão eu acho que estariam desenvolvendo o Superboy ao longo dos episódios. Vocês não acham isso? E daí também teve a outra coisa desse episódio, que foi o arco da Estelar com a Blackfire. E vejam só, foi a melhor coisa do episódio. A gente já tava tendo uns teasers dos blackout que a Estelar tava tendo, e nesse episódio isso foi revelado, dizendo que na verdade era sua irmã, né, Blackfire, tentando contato com ela pra ajudar ela de alguma forma. E daí isso nos leva à melhor interação do episódio, que é com a Estelar e com o Mutano. Vejam só, dois titãs interagindo num seriado dos titãs. Meu Deus, eu vou surtar! Mas é o que acontece, as interações entre os dois são muito boas. A atriz da Estelar e o ator do Mutano são muito bons. O Mutano, eu ouso dizer que é o cara que mais tenta chegar no espírito de um seriado dos titãs do que todo mundo. Pelo menos ele tá se divertindo ali. Pergunta se o Asa Noturna tá se divertindo no episódio 4. Mas enfim, a Estelar e o Mutano chegam até uma base e isso resulta numa grande cena da Estelar conversando com a sua irmã. E eu achei essa cena muito boa. Eu só queria que o resto do seriado estivesse nesse nível. De verdade. Eu acho muito curioso que quando se trata dos titãs, o seriado faz todo um esforço para conseguir manter a essência de todo mundo. A essência da Estelar, a essência do Mutano, a essência do Superboy. Mas quando se trata de Batman, do Asa Noturna, eles fazem todo um esforço para conseguir, sabe, falar mal do Batman, porque eles odeiam tudo que envolve Batman e Bat-família. E eles têm que ficar repetindo todo santo episódio que eles não gostam. E isso prejudica o seriado. Claro, prejudica ainda mais pra mim, porque eu gosto de Batman e eu vejo
essas aberrações, mas eu tô vendo o seriado por causa dos Titãs. Eu também gosto dos Titãs. Eu acho que uma das melhores HQs da história da DC, todo mundo sabe, ao contrário de Judas, uma HQ dos Jovens Titãs. E quando tá tendo toda a interação da Estelar com a sua irmã, cara, funciona. Funciona porque tem a ver com as personagens. Eles não estão pirando na batatinha e inventando uma outra coisa envolvendo a Estelar e a Blackfire. Não, eles estão fazendo mais ou menos como a personagem funciona desde os anos 80. E é por isso que esse episódio 4, ele me deixa tão em conflito. Como é que pode a mesma pessoa que escreveu os diálogos da Estelar e da Blackfire, que são diálogos bons, o que se destaca mesmo é a atuação da atriz da Blackfire, que manda muito bem. Ela fica fazendo suas reverências à sua irmã com uma pontinha de inveja e sarcasmo. Funciona muito bem, mas daí a mesma pessoa que escreveu esses diálogos inventa esses diálogos aí que o Dick Grayson foi atrás dos lobos no seu treinamento com Bruce Wayne. Eu não consigo entender como é que uma pessoa entende tão bem a Estelar e tenta fazer esse caminho totalmente oposto com o Dick Grayson e o Batman. Cara, eu até consigo entender com o Batman, porque já ficou muito claro que eles não gostam do Batman, já entendi. Mas com o Dick Grayson, depois dele ter toda a sua jornada na temporada 2 e na 1, assim, ó, não. Assim, eu também quero falar do Espantalho. Pra mim, o Espantalho não tá funcionando. Não é que o personagem não esteja interessante, mas em alguns momentos ele tá muito Hannibal Lecter. E assim, ó, até é uma perspectiva diferente de adaptar o Espantalho. Beleza, eu vou dar esses créditos aí pra eles. Mas eles forçam demais o Espantalho pra ser o vilãozinho. Realmente parece que eles queriam ter o Coringa ali, mas eles realmente não puderam, porque é o Coringa, né? E acabaram pegando um outro vilão do Batman, que tem especialidade em PhD, e foi o Dr. Jonathan Crane. Mas tem uns diálogos nesse episódio 4 que não fazem sentido ele dar. Tem uma hora que ele diz que o Capuz Vermelho foi atrás dele, e ele tava tão quebrado, ele nem precisou fazer muita força pra modificar ele. Assim, ó, eu simplesmente não consigo ver esse Espantalho funcionando nesse momento. Talvez no decorrer da temporada, quando ele de fato virar um espantalho e não ficar como um cara que dá orientações pra polícia, lá aquele terceiro filme do Hannibal Lecter que o cara deu um dragão nas costas, talvez comece a funcionar. Mas nesse momento, no episódio 4, o espantalho é uma daquelas coisas que eu ainda não senti. Os personagens que eu senti e eu estou gostando é Bárbara Gordon, Mutano, Estelar e Superboy. Esses são os personagens que eu tô gostando nesse momento. E o Tim Drake, né? Apareceu no primeiro episódio e eu aposto que agora só vai voltar no último episódio. Enfim, gente, isso daqui é tudo que eu queria falar. Se eu continuar falando, eu vou ficar com ainda mais raiva. E assim, ó, como de costume, eu tenho que dar uma nota, né? Esse episódio, ele é pior do que o primeiro episódio. E, portanto, nota 5 pra ele. E eu ainda tô sendo bonzinho porque eu gostei da luta do Capuz Vermelho contra o Asa Noturna no finalzinho do episódio. E também porque a parte da Estelar e do Mutano meio que salvou o episódio pra mim. Enfim, eu realmente queria desabafar. Eu nem iria fazer esse vídeo aqui, mas me deu tanta raiva esse episódio que eu tinha que fazer. Tá aí, não sei se vocês vão concordar, mas isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. No mais, é isso aí, gente. Muito obrigado e dá-lhe descer! E essa foi a nossa análise do episódio 4 da terceira temporada de Titãs. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!